Olá, família Atitude, eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre, paz para toda a vida. Ryan, Patrick, Eric, Kaique, às vezes eu esqueço, são tantos. Ela tem que dar uma respirada Pra profunda. botar em ordem. Aí raciocina e fala. Agora eu lembrei o nome de todo mundo. E a voz da Maria Lina. Inscreva-se aí no nosso canal Atitude TV. Toque no sininho de todas. Também curte, comenta e compartilha. Toda vez que você faz isso, esse conteúdo ele alcança outras pessoas, porque o YouTube entende que ele é relevante. E os assuntos que nós abordamos aqui são interessantíssimos. Falando nisso, nós temos um casal hoje. Muito, mas muito, muito abençoado. São irmãos, assim, a gente pode chamar de irmãos. E eu conheço um pouquinho da trajetória deles. E assim, um deles é compositor, cantor, a gente pode dizer que é um adorador por excelência. A outra trabalha com produção. E assim, Deus une pessoas, mas com um propósito muito específico. Esse casal com certeza foi unido por um propósito muito especial. Eles têm impactado as pessoas nesse tempo através da vida deles, mas vou deixar que eles se apresentem a vocês. Com certeza vocês os conhecem. André Leono e Simone Leono. E aí, gente, tudo bem? André Leono falando aqui, hoje na companhia do meu amor. Estou muito feliz de poder estar com vocês, que são um casal muito admirável, que está fazendo um trabalho belíssimo. Obrigada. E encaixaram perfeitamente dentro dessa proposta. Amém. E eu agradeço aí pelas palavras e tudo, mas me sinto começando de novo. Me sinto reolhando tudo aquilo que a gente caminhou até aqui. Você falou que conhece um pouco, mas eu acho que eu e minha casa, a gente tem resetado tudo isso que a gente viveu até aqui para entender o que o Senhor está querendo fazer de tão grande que parece que se apresenta dos nossos olhos, e a gente está precisando entender o como de Deus, Então, é legal o assunto que você está querendo trazer hoje, porque eu e a minha casa estamos reolhando toda essa temática, que permeia a música, a arte e a produção de tudo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, dona Simone? Tudo bom, gente? Sempre por trás dos bastidores, hoje nós conseguimos essa proeza de trazer a Simone aqui. Pessoas que estão em casa nos assistindo, sintam-se privilegiados. A honra é minha, gente, a honra é minha. Tá aqui hoje está sendo um prazer. Estou saindo da zona de conforto. Isso foi falado ontem até no Empreendedores, e eu puxei a orelha dele, mas serviu para mim, né, amor? E obrigada, gente. Assim, a gente tem muito respeito por vocês, pelo que vocês carregam, por tudo que vocês representam no Ministério da Família, que a gente ministra junto, A gente sabe muito bem quem são vocês nos bastidores. Então, assim, são pessoas ungidas, que amam orar, que tem a oração como um carro-chefe assim, na família, porque vocês já oraram por nós e a gente conseguiu sentir a presença de Deus através da vida de vocês. E rumo a novos seminários juntos, para ministrar. Veredas. Veredas. Sentindo falta já, Já vamos, Amém para essa palavra. Já vamos falar com a Gilce, com o pastor Carlinhos, que a gente precisa do Seminário Veredas. É muito bom, A gente sai renovado, A gente, na verdade, a gente está ali como facilitador, mas o Espírito Santo vai transformando a nossa vida naquele momento, A gente sai renovado. O nome já diz, essa palavra vereda, que vai ter duas interpretações, dois caminhos, A palavra de Deus diz para a gente andar em veredas de justiça, mas também existem as veredas injustas. E o bacana desse seminário é que ele propõe que as pessoas se alinhem com a justiça de Deus, E servir nesse ministério, ainda mais junto com a minha esposa. Glória a Deus. Foi um grande presente que a gente recebeu do Senhor. E nós nos sentimos muito honrados de estar caminhando com vocês e dentro do Ministério da Família também, porque sabemos da dedicação de vocês, da entrega, dessa transformação que o Senhor fez, está fazendo e vai continuar fazendo, Porque a palavra de Deus vai dizer que a luz da aurora brilha até que seja dia perfeito. Então, até a volta de Jesus, a gente está em transformação, não tem jeito, Porque a palavra também vai dizer, aquele que pensa em estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, enquanto a gente está submisso à autoridade de Deus, debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente vai estar sempre no caminho certo. Agora, quando a gente Isaías falou, Will, que Deus é amparo. É isso. Um dos nomes reputados, de Deus é que é Deus amparo. Deus amparo significa que enquanto nós estamos dependentes dele, ele nos ampara.
Quando a gente acha que é a gente que faz e é a gente que desenrola, acontece, abre, fecha, sobe, desce, aí ele tira a mão. Aí quando ele tira a mão, A queda acabou o amparo. Aí a gente nada fica em pé, entendeu? Aí por isso que a palavra diz, cuide para que não caia. Quando você abre mão da dependência do amparo de Deus, né? Porque o Deus que está sobre, que são as reputações de Deus, o Deus que está sobre, o Deus que vai adiante, o Deus que está junto, o Deus que está na retaguarda e o Deus amparo. Não se deu por satisfeito e quis ser um Deus intra, E habita em nós. dentro de nós, ou seja, tem um lugar de dependência completamente estabelecido. Eu estou envolvido nesse Deus É isso. A dos pés à conexão cabeça. Ou eu direta. aceito isso quanto antes, ou então vai ser bem difícil viver. Amém. Mas então, hoje nós vamos falar aqui sobre a música e o sobrenatural, né? Mas antes disso, eu queria só saber um pouquinho da história de vocês dois, que é interessante. A gente está, afinal de contas, com um casal aqui que vem servindo ao Senhor Jesus. Como a Simone disse, ela pode não estar muitas das vezes aparecendo, né? Diretamente. O Leono é um artista hoje do nosso meio gospel, veio do meio secular, mas Adorador. ambos já trabalharam no meio secular, não é isso? E como é que foi a história de vocês? Como é que vocês se conheceram? Quanto tempo tem que se conheceram? É bom a gente saber a história primeiro, né? Como é que foi essa história aí? Linda. Bom, Simone já estava estabelecida e decidida sobre o que ela faria, né? Sobre quem ela seria em relação à produção. Porque ela já coordenava e dirigia em emissoras de TV aqui no Rio, né? Band e CNT. Quando eu a conheci, ela já estava nesse ambiente, né? Cursava rádio e TV, né? Publicidade e tal. Então ela já estava no ambiente dela, já estava trabalhando, né? Nesse ambiente, gerando, né? Todo o conhecimento que seria ainda todo ele muito melhor aproveitado no futuro. Quando nós nos conhecemos, eu era um cara que já cantava desde adolescente, cantava muito desde adolescente, mas não tive cabeça para poder tomar decisões, né? Então eu fiquei sempre dependendo que outras pessoas decidissem por mim. Eu só sabia cantar e precisava de ajuda até mesmo nisso. E aí eu tive uma ajuda para melhorar a minha performance, fui fazer Centro Musical Antônio Adolfo, graças a uma interpretação que eu fiz num festival, tive a oportunidade de crescer, e aí recebi uma bolsa, e metade dessa bolsa, um empresário de um grupo que eu fui vocalista, acabou semeando na minha vida, aquilo me ajudou muito, né, porque vocalmente eu explodi de conhecimento técnico, né, com essa formação, e acabei conhecendo muitos músicos, comecei a frequentar workshops de instrumento, né, e vi muita gente de nome de peso trabalhando em lugares, e conheci casas de shows, teatros no Rio de Janeiro todo, através dessa comunhão com o Centro Musical Antônio Adolfo, que é muito bem relacionado no mundo todo, né, um músico espetacular, e o Centro Musical Antônio Adolfo é uma referência de ensino musical, né, no mundo até, né, como escola de música. Então eu saí de um lugar com uma formação e um respeito por todos ali, professores, o dono. Ele, quando me olhou, eu, enfim, bêbado, drogado, cantando daquele jeito, ele falou assim, olha, preciso ajudar esse rapaz, porque eu acho que ele tem um futuro, eu preciso ajudar ele. E aí chamou o pai do tecladista, que havia se apresentado, e falou, olha, eu gostaria de ajudá-lo. Não, o André não tem condição, ele mora num lugar assim, na comunidade, ele não vai ter condição de fazer e tal. Eu falei, não perguntei isso não. Eu estou disposto a dar uma bolsa para ele de 50%. Aí ele arregalou um olho assim, ué, você vai dar uma bolsa para o André de 50%? Então, se você vai dar uma bolsa, eu também vou ajudar ele. Eu vou completar a outra metade, ainda vou ajudar ele a ele vir, e vai ficar com meu filho aí, vai se alimentar e tudo mais. Uau. Ele vai fazer canto, né? Não, os 50% que eu estou dando a ele direito, ele vai poder fazer o que ele quiser na minha academia. Meu Deus! Então eu saía da aula de canto, eu ia fuxicar na aula de gaita, na aula de Nossa, um curso guitarra. completo. Aí eu fui fazer percepção musical, improvisação. Depois tive um tempo com a filha dele, que me ajudou muito, de percepção e improvisação. Foi o que me tornou, inclusive, mais respeitado como cantor, foi a parte de improvisação, que eu acabei melhorando o sentido das palavras ao cantar, né? E aí Simone me conhece nesse contexto, após um tempo já batendo cabeça, cantando na banda
desse meu amigo, não conseguíamos a notoriedade que esperávamos, o máximo que conseguimos foi um quarto lugar em rede nacional com uma canção, produção do Ayrton Bahia, que produziu 6 Legião Urbana, né? E assim, a gente foi muito bem assessorado durante um tempo, mas a banda se perdeu, né, devido às decisões individuais do grupo. E aí eu fui cantar na noite, né? Eu era farmacêutico durante o dia e na noite eu cantava. E nesse contexto, Simone me conhece quando ela vai até um bar onde o dono do bar é amigo dela e me vê cantando ali. Em coisa de uma semana, 2, 3, a gente começa a se conhecer e aí a gente começa... Foi amor à primeira vista lá? O meu foi, o dele não. Então, como é que foi isso? Tu olhou para aquele garotão ali cantando, aquele vozeirão, né? O que pior, essa voz assim, sempre bonita. Não foi nem, assim, eu escutei ele cantar, mas foi a hora que eu olhei e senti algo diferente, foi quando ele estava em pé, assim, não era, porque eram vários músicos no palco e vários cantores, né? Então, cada hora um fazia um pouquinho do set, ali cantava... E nessa hora que eu vi, acho que ele estava tocando... Percussão. Como é que era aquele... Tipo um triângulo. Um triângulo. Ele adorava tocar isso. E aí eu fui, chamei o meu amigo, o Cláudio, que é dono desse bar, que eu já conheci ele há muito tempo. E falei, quem é ele ali? Ele falou, aquele ali é o André e tal. Aí eu falei, nossa. Aí ele falou, vou te apresentar. Quando terminar o set aqui dele, ele vai vir aqui falar contigo. E nisso, como eu, né, assim, eu era produtora de TV na época, e a gente estava tinha uma outra produtora que trabalhava comigo, que ela já tinha trabalhado no Raul Gil, então a gente estava acompanhando muito que estava num crescimento muito grande o programa de calouros do Raul Gil. E aí eu conversei um pouco com ele e perguntei se ele não queria sair da zona de conforto, que teria como ele crescer, porque ele tinha uma voz muito bonita. E aí ele falou assim, eu falei, assiste por 2 semanas, assim, 2 sábados, e se você vê que tocou teu coração e que você quer ir para esse lugar, eu faço a sua inscrição. E aí ele assistiu, né? Gostei. E falou, gostou. Aí, porque ele tinha na mente dele que era tipo aquela coisa do Chacrinha antes, que ganhava o troféu. Gongo, assim, tocava um Tocava gongo, ganhava assim. o troféu abacaxi. Eu ia ser humilhado, aí depois eu ia perder trabalho, eu ia ficar pagar Porque amigo. o artista, isso aí é E humilhado complicado, no né? meio dos amigos, enfim, essa coisa assim também que a gente acaba vendo hoje, que a nossa vergonha faz parte do orgulho que a gente tem que derrubar em nome de Jesus. Amém. Porque tudo que é para o nosso crescimento não vai nos rebaixar ou nos diminuir, não, porque faz parte de todo o processo, né? Quando a gente consegue entender o nosso propósito em Cristo Jesus, saber que a gente é filho amado e a nossa identidade é revelada direto do trono dele, a gente sabe que isso aí era orgulho e ele está quebrado em nome de Jesus. Quer dizer que você foi essa Ponte, catapulta aí, no caso, foi uma catapulta Sim. mesmo Foi. para a carreira do André, né? Porque o André estava cantando num bar. Sim. E com todo o potencial que tinha, o talento, o dom que Deus deu a ele, mas estava num bar até então. Aí conhece Simone. Simone ainda não convertida, André não convertido. Não, e aí que eu longe. digo, Deus não usa, aliás, não une pessoas em vão, une por um propósito. Sim, Não é isso? os dois amavam beber muito, a gente fumava muito, a gente começava... Vida secular mesmo. Total. 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 A gente começava a beber assim, né? Quando a gente casou, foi morar junto, que a gente também assim, a gente morava junto e não queria casar. A gente só casou quando a gente veio aqui para Atitude, porque Entender como é que é o princípio bíblico, a gente, né? assim, a gente peca muito pela falta de conhecimento. Então, para mim era muito normal, porque era essa a realidade da minha vida. Das Meio que pessoas você morarem juntas, assim. E aquela troca também de casal era super normal, assim. Que digo assim, você namora um hoje, o outro amanhã, Sim, nananã. porque o meio secular diz isso, o meio normal aspas, do mundo vai dizer isso. E nós, com uma visão de Cristo, né, com os olhos de Cristo, nós entendemos que é totalmente adverso àquilo que Deus deixou preparado para a gente, Mas né? sabe o que a gente, quando a gente começa a entender os propósitos do Senhor e a gente começa a ter uma realidade na sua totalidade na vida? Meu pai foi o único marido da minha mãe não se separou dele, meu pai falecido agora fez 2 anos, eram casados há mais de 50 anos, só que a minha referência de família era um casal que casou
e viveu junto, teve 3 filhos, e a gente pega a referência da rua. Olha só. Caramba, como é que Porque, o inimigo assim, é sujo, né, cara? É isso aí. O inimigo é sujo. Eu não aprendi isso fora, dentro da minha casa, não, porque ali era uma família normal, com todas as dificuldades, problemas, enfim, que não... Gente, não é o caso, mas eles eram um casal, casados desde os 18 anos de idade. E, assim, eu tinha uma família estruturada. Sólida, né? Sim, da minha mãe, né? Meu É. pai junto ali, meus irmãos. E a gente vai e cai Na armadilha. na armadilha na verdade, do mundo. o inimigo ele vai mostrando pra gente, né, os pratos, os banquetes, os deleites, e nós vamos, né, nos alimentando daquilo ali, achando que aquela comida é boa. E, na verdade, a gente acaba deixando de lado aquilo que dá sustância, aquilo que a gente tem em casa, muitas das vezes, do que os pais disseram, ensinaram, a referência que nós temos. E aí foi para lá, quer dizer, foi no engano. Mas, contudo, eu vejo a mão de Deus. Sim. Que foi o propósito de Deus. Senão vocês não tinham se conhecido. Sim. Não é isso? E isso é uma verdade mesmo, né? Porque quando eu fui testemunhar pela primeira vez num culto que o Heinz dirigia lá no Rio Mar, eu tinha que dar um testemunho e eu não sabia fazer isso. Hoje eu ainda consigo ser mais objetivo e tal, mas quando comecei eu falava 3 horas. Eu falava, Senhor, como é que vai ser isso? Vai ser a primeira oportunidade que eu vou ter na atitude de abrir a boca. E, nossa, vai ser muito difícil. E aí eu tive uma visão. E nessa visão eu via como se eu estivesse olhando o retrovisor de um carro e comecei a ver que era eu na visão, fazendo tudo que eu fazia para me destruir, usando droga, tudo mais. De repente, do nada, apareceu uma figura, né, de alguém com vestes reluzentes e olhos com chama de fogo. E aí eu escutei uma voz interior dizendo assim, eu estava lá. Uau! Uau. Não, e assim, gente, voltando um pouco aqui da época que eu conheci ele em março, né, de 2001. Isso. A gente começou, assim, né, o primeiro beijo, aquelas coisas, foi em abril, mas aí a gente teve algumas coisas no meio do caminho, mesmo ele se apresentando no Raul Gil, eu cuidando dessa parte, ajudando ele, a gente não tinha ficado, nós não estávamos juntos, e a gente só foi ficar junto, quando que foi que teve o negócio lá em Nova York, das torres? 2011? Não, 11 de setembro de 2001. Isso aí, foi quando ele chegou nesse dia, em setembro, e ele falou assim, não, eu vou ficar com você, eu decidi, porque teve algumas coisas que a gente não precisa falar aqui, para dar ibope, né, amor? Particularidades de um casal. E aí, foi nesse dia, eu era uma trabalhava... pessoa muito enrolada. Ele chegou, trabalhava assim dentro lá no centro da cidade, ali, aí a minha sala de produção era toda de vidro, assim. Era tipo um aquário, né? Isso aí. Aquela sala que parecia um aquário, né? Aí ele aparece ali, aí a minha amiga que ajudou a fazer a inscrição dele falou, não vai dar confiança não, né? Porque você sabe que ele está no inquérito, não tá? Olha, aí nesse dia ele chegou lá, aí a gente conversou, aí a gente não se separou mais, foi nesse dia, eu lembro muito bem esse dia. E só que em outubro eu já engravidei. Então, assim... Rapaz! Então, assim, André. a gente ficou Não vou junto. falar não, que também foi assim, que a gente conheceu em julho e outubro eu tava grávida. Então, assim, a gente não teve aquele tempo, assim, das pessoas falarem assim, a gente tem que se conhecer. A gente se conheceu mesmo na guerra, ali na luta, nos desafios. E o que eu quero falar com isso? Que tem muita gente que namora muito, escolhe muito, e com um mês depois não consegue segurar o tranco. Aí cria até situações. Porque ele é agressivo, não sei o quê, porque a gente sabe que tem base que quando o cara agrediu, pode meter o pé, né? Então, assim, por isso que eu sou, né? Também eu sou líder do melhor ministério da igreja, que é a Mulher Única. Mulher Única! Aí não, hombridade aí, gente. Que isso? E aí eu ministro sobre isso. Na época eu estava errada, engravidei, eu não Nós conhecia. tínhamos do conhecimento da palavra. A gente peca por falta de conhecimento e tudo mais. Sim. Mas eu sou muito... Eu sou muito firme e tenho muita autoridade de falar para as meninas, sabe? Que, assim, quem escolhe muito acaba ficando sozinho. Por isso que a gente vê hoje várias e várias mulheres batendo cabeça aí, porque na primeira briga... então, assim, a gente...
tem que... Isso aí, na verdade, eu penso assim, Simone, em Se cima você disso já que tá falando. o amor, né? Olhar as qualidades. E amar é uma caráter, decisão. amor. Você tem que decidir todos Todo os dia. dias. Todos os As dias. outras coisas vão precisar ser ajustadas, independente de uma pessoa ser uma pessoa incrível, né, com quem você vai se relacionar amanhã ou depois, a carne vai trazer à tona os seus ímpetos, né? Cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o As seu mal, né? culturas familiares intrínsecas, né, por onde o histórico familiar daquela pessoa, daquele cônjuge, ele vai aparecer. E vai ter que haver isso num período que a gente já entendeu psicologicamente, né, segundo os estudos, que até um tempo de até 7 anos, né, ainda vão haver resquícios culturais, familiares, né, genealógicos, até espirituais, É a bagagem que a gente envolvendo a firmeza de um casal. Então, se o casal suportar, tiver um acompanhamento, se interessar em realmente fazer isso com muito amor, vencida essa fase, eles nunca mais vão querer Nós ministramos o Casados, né? E o nome é Casados para Sempre, né? E as pessoas confundem com Felizes para Sempre. E as pessoas estão em busca de um cônjuge perfeito. E não existe o homem perfeito, não existe a mulher perfeita. O que existe são pessoas que têm algo, né, que se completam, como vocês, e no decorrer, como você disse, vão aparecendo as diversidades, as divergências de um casal, porém a gente escolhe todo dia um ou outro. Que será uma oportunidade de Na crescimento para verdade, ambos. que né? são pessoas imperfeitas, Sim. né? Mas que não desistem uma da outra. A verdade toda é essa. Eu confesso que a chegada dela me fez crescer muito, né? Minhas irresponsabilidades eram decisões erradas que eu havia tomado e não sabia que não poderia bancar elas, que era a vida imunda e drogas e tudo mais. Eu decidi por isso, mas eu sabia que eu não ia ter como bancar aquilo, né? E eu fui atropelado por essa temática, né? Aquilo devorou a minha vida, né? Tomei decisões horrorosas, né? E acabei não sendo um bom pai e tal. Não fui um bom modelo durante um tempo. E agora eu entendo que assim, a relação me amadureceu. Ela me projetou para novas consciências, né, de responsabilidade. Mas porque assim também, por mais que eu tenha aceitado no início algumas coisas, porque realmente eu estava apaixonada e eu entendia que ele seria que ele era o homem da minha vida, que a gente ia construir uma família, eu sempre me posicionei, eu não fiquei no meio da bagunça que ele gostava de ficar, entendeu? Então, por isso que a gente teve esse ato aí, essa coisa de ficar alguns meses separado, mesmo ele lá em julho já não podia nem andar na rua direto, agosto, esse foi quando começou o negócio do Raul Gil, foi muito forte na nossa vida, na vida dele. Começa então, aquele assédio do artista, né? Sim, foi um negócio assim, foi sobrenatural assim na vida dele, que a gente entende que foi o Senhor que pegou ele pelo colo e levou Foi ele. preparando já, né? Sim, foi o Senhor que fez, não fui eu, não foi a minha amiga, não foi por eu ser produtora, foi o Senhor, que ele já tinha essa promessa no ventre da mãe dele. Amém. Por isso que ele nasceu cantor. É que eu falo, tem gente que já nasce cantor, não força a barra. O André é uma dessas pessoas. Na verdade, assim. eu vejo assim que o André, né, pelo tempo que a gente convive aqui, a gente teve um privilégio de caminhar junto aí no Homem ao Máximo, né? É onde é um curso, né, do currículo Hombridade aí, como o das mulheres que vocês fazem, é onde a gente consegue entender um pouco mais da essência da pessoa, porque ali é o lugar de rasgar o coração, um ambiente seguro, onde a gente conhece as dores dos nossos irmãos, oramos uns pelos outros ali, e o Senhor vai transformando, e a gente vai vendo a essência. E eu vejo que, justamente o que tu falou, o André foi escolhido no ventre porque a voz dele é uma voz de adorador, não é apenas uma voz de cantor. Existe a voz do cantor, aquela voz maravilhosa, linda, que Deus dá o dom, dá o talento, mas além dele ser um excelente cantor, ele é um adorador. A voz dele, ele derruba os demônios todinho, né? Ele um entendeu em Deus isso agora. Aí. O adorador tem essa diferença. Ele entendeu, assim, e está acontecendo aqui na sala de oração, porque ele também tem esse chamado da oração. Já aconteceu ali no Ministério de Intercessão, dele ouviu o comando que ele já tinha recebido, canta que o demônio vai embora. Aí ele começa a cantar, a pessoa sai ali transformada naquele momento. Davi não era usado para isso aí. tocar, E ele é os demônios de assim. E a Saul, gente né? tem vivido A isso. música tem isso. E a gente tem vivido muito isso dentro da nossa casa. Aí as pessoas pensam assim: é fácil? Não é, porque é uma vida de renúncia. A gente renunciou muita coisa. Ele renunciou até o que botava
os recursos dentro do nosso lar para a gente poder viver. E como eu também na minha área, entende? É isso então, que eu queria entrar nesse assunto agora. Vocês falaram como se conheceram. Agora, como é que foi a chegada A do Jesus. Senhor, a chegada de vocês aos pés do Senhor? Aí é que vem a mudança, a virada de chave aí. Só que essa virada de chave vai todo mundo pensar, aceitaram Jesus, começaram a caminhar com Jesus, é tudo mil maravilhas. Não. Aí vem as renúncias que Simone está falando. Porque a mortificação acontece em vários níveis, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Que as pessoas não conseguem entender que a gente vai deixando de fazer algumas coisas, deixando de acessar algumas programações. Eu, desde então, você não me vê frequentar um show secular. Você não vai me ver frequentar. Então, esse era o nosso ambiente, era o meu maior prazer a estar num evento produzido por ela, vendo um Bon Jovi, vendo um Coldplay, falando assim, caraca, minha esposa está lá, produzindo esse negócio todo lá com a equipe principal e eu tô podendo estar com os meus amigos aqui, com a minha banda, com os músicos da noite, com a galera todinha. Porque eu dava convite de camarote para todo mundo. E a gente ficava ainda de pagava chefe, carro, né? entendeu? Ainda pagava carro para ele levar os músicos. E só que assim, antes da gente se converter, teve todo um processo, né? E voltar um pouquinho aqui para Sim, a gente para precisa dar uma entender linha isso aí. de raciocínio. Aí eu engravidei, só que eu engravidei e a gente não foi morar, né, junto ainda. Eu ficava na minha casa, que eu morava em Santa Cruz com meus pais, e ele ficava na casa dos pais dele lá no Jabu. E a gente se encontrava esporadicamente. Nessa época, como ele já estava em um crescimento muito especial, né, amor de carreira, que a gente vê que era fabuloso assim o que ele vivia. Então ele viajava muito, já ficava em São Paulo para gravar programa, enfim. E eu, né, grávida, ia pro show, que a gente também fazia muita agenda de show, muita coisa. Ela ficava muito cuidando da Só parte que ele também também, de assim, produção. ele gostava de fazer as coisas dele, usar droga, era viciado em cocaína, maconha. E aí ele me largava. Teve uma vez, vou falar para vocês, foi onde a gente teve a virada de chave, que aí eu vou começar a falar da mão do Senhor na nossa vida. Amém. Ele me deixou, minha amiga tinha um barzinho perto da casa do pai dele e da mãe, lá no Jabu. E aí ele me deixou lá, tipo, 5 e pouco da tarde, que eu tinha combinado com ela de passar o domingo com eles ali no final de tarde, aquela coisa. Aí eu fui pro Jabu, passei na casa dele e falei, vamos lá. E nisso não deu 5 minutos que a gente chegou no baile e falou, tem que ir ali. Nisso ele me largou ali com o maior barrigão, eu estava com uns 7 meses, não era já 6 meses, assim, porque eu botei muita barriga. E aí ele me largou. Aí, da 10 horas da noite, o bar tinha que fechar. 11 horas, meu amigo não fechava o bar, porque ele não tinha chegado ainda. E quando foi meia-noite, ela falou assim, Si, a gente tem que fechar. E aí ele me largou nesse lugar. Só que aí eu falei assim, vamos embora, entra no carro e vamos embora. Eu não vou deixar você aqui, porque onde ele morava ali, qual é o nome lá mesmo? No Jabu, ali em cima, ficava, assim... Não, fala o nome. Entre Jabu e Senador Camará ali? Eu No morava Rebu. no Rebu. Perto do Rebu e da Saúde Criança. Então, meia-noite eu bati na porta. Conheço lá. Meia-noite eu bati para ver se ele já tinha chegado em casa e tinha bebido muito, usado muita droga e tinha me esquecido lá. Só que eu falei, eu não vou voltar para casa. Aí, aquela confusão toda, ele falou, Simone, vamos embora, que ela é minha amiga de infância, então queria o meu bem. Vai ficar aí, tipo assim, vai pagar mico, vai ficar atrás dele. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa com ele hoje, e se eu ver que ele não quer mesmo ficar comigo, eu Sigo minha vida. sigo. E foi isso que fez. Aí a mãe dele, eu bati na porta, assim, aquela coisa. Aí a mãe dele foi abrir, o que você está fazendo aqui? São meia-noite. Eu falei, eu tenho que esperar o André. Ela, entra, vai lá pro quarto, pode ficar esperando. E aí, nisso, demorou mais umas 2, 3 horas, ele chegou. E na hora que ele chegou, eu só olhei para ele, aí eu falei assim para ele, se olha no espelho. Se você se reconhecer aí, eu vou embora. Se você não se reconhecer, eu fico e vou te ajudar a você sair dessa. E aí ele se olhou no espelho, começou a chorar e falou, esse não sou eu, aquele olho vermelho, aquela coisa... Muito destruído. Transtornado. E Ou ele seja, já era uma... gente que tem uma visão espiritual totalmente endemoniada. Demoniado. Mano, eu tava muito Total. ruim. E assim, e mesmo eu gostando de beber, eu não estava bebendo nem fumando, porque eu estava Tava com a minha bebê, né? Então eu estava sóbria ali. Então também por isso que eu consegui discernir. Hoje eu vejo que foi um discernimento do Senhor para a gente caminhar e eu não criar minha filha sem pai. E aí vocês foram para a igreja nesse... Não, ainda demorou. Aí ele foi, ali ele já foi diminuindo as drogas. E aí passaram assim, uns 4, 5 anos, ele foi cantar no programa do Raul Gil, como ele ia muito, que Raul Gil era empresário dele, o Raul Gil Júnior. E aí ele tinha um quadro chamado Homenagem ao Artista,
e ele cantou para Fernanda Brum, que é a música Espírito Santo, que todo mundo fala muito dessa música. E ali ela falou pra gente, né? Visita... O Raul Gil falou, ele pode ir na sua igreja te visitar, nanã. Chama ele, põe na Chama sua igreja que ele. ele vai. Aí nisso se passaram... Usado por Deus, seu Raul, hein? Já E pra aí cima nisso da- ainda Caramba! ainda passou assim uns 3, 4 anos a gente não foi, a gente era católico, eu era católica, aquela de Eu ter um abandonei o monte de, espiritismo e comecei a andar a caminhar com ela na igreja, católica. naquele monte de santinho, aquela coisa, minha casa era lotada de Santa Edviges, que era a santa dos endividados, não sei o quê, aquelas... Tem uns 7 altares na minha casa. Era assim. Meu Deus! Era cheio de santinha, a gente ia na igreja dela toda sexta, Eu né? era louco por Nossa Senhora da Aparecida. Uma Nossa, curiosidade, Fátima. tu falou que foi escolhido desde o ventre. Tua mãe era evangélica? Não. Nada. Nada. Também era- No meio do meu nascimento, teve muito aborto. Minha mãe era natural ali de Ilhéus, uma É região... turma de muito também de Uma região- espiritismo, né? Uma região onde era muito comum, né? E minha mãe trabalhava em casa de família desde pequena, então minha mãe também foi muito desrespeitada, né? Se é que eu posso dizer assim. E o André é fruto de acabou, adultério. Né? E É muita história. minha mãe era empregada É. doméstica da casa do meu pai. Meu pai era um grande comandante da Marinha na época, um homem muito bonito, forte. Minha mãe lá, empregada doméstica, minha mãe era uma ruiva muito bonita. E aí, enfim, eles caíram em adultério. Quando ele percebeu, né, pelo tamanho da barriga, ela estava com 5 meses, e ela achando que ia conseguir alguma coisa com ele, minha mãe muito apaixonada, ele acabou colocando a gente para fora de casa, eu na barriga, né, hospedou a gente ali no bairro de Fátima, no centro do Rio, e ali minha mãe teve umas crises, né, tentou abortar. Segundo ela, um dia conversando comigo, ela chegou a dar uns socos na barriga, tipo, tá vendo? Culpa tua, tá? Mas graças a Deus, Era eu propósito já de Deus para você estava estar totalmente aqui. protegido pelo Senhor, não funcionou nada, nem soco, nem erva, nem nada funcionou. Nenhum remédio, nada. Glória a Nasci sem Deus. nenhum problema de saúde. Aleluia! Até ouvi de um profeta numa viagem que eu fiz, e ele contou essa história todinha dentro do avião, sem nunca ter me visto. Agora eu entendo os muitos abortos da sua mãe e o diabo querendo ceifar a sua vida. Você é um projeto de Deus. Desde antes do ventre, ninguém conseguiria impedir esse nascimento. Meu Deus! Conhecendo o André. Meu Deus! História do André, né? E assim, foi muito forte. Então o que ela está dizendo é realmente uma verdade absoluta. Foi Deus que te guardou até. Foi Deus que me trouxe. E vocês vão nessa situação aí com a Fernanda. Tu conheceu a Fernanda lá no Raul Gil? Eu fiquei resistente durante um tempo, mas a gente já vinha... Nossa casa só tocava louvores direto, né? Era muito louvor dentro de casa. A gente começou a assistir programas de televisão e tal. Só que nisso eu conheci o padre Fábio de Mello. Né? Passou Ele canta um pouquinho também, mais né? de tempo, né? Em 2010. Aí o André fez vários feats com ele, viajava o país Fiz inteiro uma com ele. homenagem com ele que foi uma virada, assim, para mim, né? Conhecê-lo foi uma das coisas mais importantes também da minha vida, né? Eclesiástica, né? Porque aprendi muito com ele, foram muitas mesas, e ele era um professor de teologia também na USP. Então ele abria a boca, saía muito ensino o tempo todo. E eu nunca vi ele falar de santo e santa. E aquilo me chamava a atenção. E eu comecei a fazer turnês com ele, né, eventos de prefeitura e tal, e a gente andou muito junto. E aí eu cheguei um dia em casa e falei para Simone, falei, amor, eu não escuto ele falar, e a gente tem a nossa devoção aqui, a gente faz novena e tudo mais, mas eu nunca vi o padre falar nada sobre isso, estou encucado. E aí ela falou para mim e falou assim, você tá com ele direto, voltando dos eventos, às vezes vocês estão no carro juntos e tal, você pergunta para ele, eu falei, tá, eu só tô com um pouco de medo de fazer essa pergunta. E aí um dia voltando de um evento, eu fiz o que ela me propôs, falei, padre, ele, sim, meu filho, eu falei, ai meu Deus, é agora. Eu queria perguntar uma coisa, pergunte, meu filho. Aí eu perguntei para ele assim, padre, por que o senhor nunca falou das santas, dos santos? Aí ele, tá. Não, que eu vejo sempre o senhor falar muito do amor de Jesus, porque o amor de Jesus, porque e tal de Jesus, porque Jesus faz, Jesus acontece, mas eu nunca vi o senhor falar das santas. Ele, olha, meu filho, você tem Bíblia em casa? Eu falei, tenho.
Tem algumas lá, eu nunca li, mas elas estão lá. Estão lá. Tem uma que fica bem grandona, que fica aberta no Salmo 91. Tem outra que fica aberta no Salmo 23. De vez em quando eu viro para um lado, para o outro, por causa da poeira. E, bom, enfim, você pega as Bíblias que você tem lá, dá uma folhada. Se você vê alguma coisa lá falando dessas santas e santos, você volta aqui e me conta que, quem sabe, eu volto a falar sobre isso. Quem sabe eu passe a falar sobre essas coisas aí. Aí só que eu entendi o recado, né? Cheguei em casa e falei, amor, ele falou isso. Rapaz, faz o que ele pediu. E aí eu andei dando umas folhadas na Bíblia, não vi nada sobre o assunto. Falei, quer saber? O que ele quis dizer é que não tem nada aqui falando sobre isso, né? E aí eu tomei uma decisão de parar de frequentar as missas e comecei a saber no meu espírito que não havia mais Jesus na cruz, nem muito menos no sarcófago. Em muitas igrejas que a gente congregava, católicas, você entra na entrada da igreja assim, você tem, de algum lado, você tem um túmulo com Jesus deitado dentro dele. Isso. E aquilo é uma imagem muito assustadora. E lá no ponto mais alto do altar, você tem Jesus na cruz ainda sangrando, né? E por mais que seja uma imagem emblemática que marque, né, o tempo, a era e todo o sacrifício que houve e tal, ele não está mais lá, né? E aí aquilo passou a ser um confronto para mim, com o pouco que eu folhei a Bíblia, e eu falei para ela, eu não pretendo mais continuar frequentando essas reuniões. Mas como eu não sabia para onde ir, eu estava receioso do convite da Fernanda Brum, eu comecei a frequentar aqui a igreja Nossa Senhora da Conceição, aqui no Recreio, e eu descobri que tinha uma cruz vazia lá, uma cruz de madeira. Normalmente na igreja católica tem uma cruz de madeira que eles usam vez por outra, que fica em cima do altar. E todo o contexto está ok, não, né? Quem sou eu para tratar sobre essas coisas, né? Os católicos são nossos co-irmãos, eles acreditam no mesmo Cristo que nós. Sim. E está tudo bem com isso. E aí, como eu não sabia como me portar dentro de um outro ambiente, eu deixava a nossa filha na escola e a poucos metros era essa igreja aqui no Recreio. E aí eu andava até lá, pedia para abrir a igreja, que já estava trancada ainda. Tem como abrir o templo para mim? Mesmo que não precisa deixar aberto, não. Me tranca lá dentro e me deixa lá. Aí eu passava ali 1 hora, 2, em frente àquela cruz de madeira, conversando com o Senhor. Já começou o mistério aí. Porque eu estava muito doente com síndrome do pânico. E o tempo todo eu ficava com tremores, gelado, mandava mensagem para ela dizendo que eu estava tonto, falta de ar. E nós vivemos um tempo um pouco assim também lá em casa, né? Ela também com questões emocionais, estresse, até a gente entender através de uma fala de um profeta que Deus levantou nesse tempo, né? Começou a acalmar a gente. E começou a trazer palavras de vida dentro da nossa casa e começou a apontar para um tempo que a gente não entendia ainda, até que culminou na nossa conversão. Mas é porque também a gente não foi chamado na dor financeira, nem na dor de prosperidade, né, em algumas áreas, mas a gente estava assim, ele estava em um crescimento, estava com 2 músicas em trilha sonora da novela da Globo. Vocês sabem que isso antigamente fazia muito efeito para um artista, para um cantor. Sim. E nisso as pessoas que já eram a equipe dele desde 2001 não conseguiram segurar aquela coisa do cara crescer, entendeu? Do cara crescer mesmo na sua totalidade e aparecer. Então vieram muitos problemas e o André também estava muito chateado com isso. E a gente estava num domingo, lá em casa muito triste, e a gente conversando sobre essas coisas e bebendo muito, que a gente gostava de beber, né? E aí eu falei assim, olha só, por que você não vai na igreja que o Raul Gil chamou lá da Fernanda, que a gente não sabia, né? Esse negócio de igreja, a gente nunca tinha ido à igreja evangélica, batista. E aí ele foi e falou, eu falei assim, vamos ver o dia do culto? A gente deu no Google, não foi? Igreja da Fernanda Brum. Aí eu falei assim, então, tem quarta. Porque domingo não tinha como a gente ir, porque a gente já estava entendi. Já estava cheio, né? Aí só que não dava para eu ir, porque eu trabalhava de segunda a sexta em Ipanema, lá no Paralamas, então não dava, só chegava aqui na Barra, Recreio, 10 e pouca da noite. E aí ele foi com a minha filha, ele veio numa quarta profética, né? Ainda lá no Rio Mar, né? Rio Mar. Em 2012, mais ou menos em outubro. Aí ele começou a ir. Aí ele, tô gostando da beça e tal. E o Emerson e a Fernanda, quando viu o André lá, eles foram muito receptivos, né?
Não só eles, como todo mundo, assim, porque ainda estava naquela coisa da imagem ainda do cantor do Raul Gil, então ele foi muito abraçado e ele gostou da igreja e foi aí que começou a nossa conversão. A gente começou aí, foi em novembro de 2012, agora a gente já está No meio de uma crise muito ruim que eu tive De pânico. no final de novembro, ali foi o dia D, né? E aí a gente chegou aqui, morando junto, com uma filha, sem ser casado e tudo mais. Começou E todo o processo. todo o processo de transformação foi aqui na igreja. A gente era muito obediente, assim. O que nosso discipulador... Por isso que essa série do discipulador, que o pastor... Fazedor de discípulos. Nossa, discípulos. maravilhosa. Isso. bom. Assim, é algo muito bom. surreal, sabe por quê? Ele está voltando na essência do que a gente era no início. Uhum. Tá resgatando Resgatando aquilo mesmo, tudo né? que fez a igreja sair daqueles 1.000 membros, quando a gente chegou, 800 Para as membros. pessoas poderem entender Entendeu a o essência que da é. igreja. E né? assim, eu sempre, como eu fui muito bem cuidada, assim, eu sempre tento resgatar isso no Mulher Única, que as pessoas, às vezes, como Mulher Única, não só Mulher Única, como todos os cursos do Ministério da Família, a gente tem aquela hora da ministração das pessoas falarem, né? E ali eu sempre ministrei isso que o pastor Josué fala ali, que a gente tem que ter o discipulador como uma referência. Você escolher ele ali para ser a tua referência. E que o discipulado, ele é feito... Ele, não é que você vai aprender a palavra de Deus, ele não está ali para te ensinar a Bíblia, mas é tudo, a resposta do teu discipulado está na palavra de Deus. Amém. Eu sempre tentei, a gente tentou, quem a gente discipulou, que a gente cuidou, viver isso, entende? Tem uma curiosidade que eu queria perguntar ao André, que tu falou. Tinha 2 músicas para sair na Rede Globo. Tava já na novela. Já estava na novela. Tava. Ele estava vivendo. Você largou isso aí. mão. Largou nisso, desfez o contrato nisso porque ele não quis mais. E eu vou contar só uma coisa aqui rapidinho. Gente, que obediência a Deus. Viu, gente? Ó, vou te ia falar, ser. você vai contar essa coisa e a gente vai encerrar esse primeiro bloco, que vai virar 2 blocos. Eita! Eles falam muito, viu? A gente vai, eu falei pra vocês, quando vocês viessem, eu tenho que fazer 2 blocos. Eu conheço o meu povo. Povo abençoado é assim, gente. amor. Não tem gente, pode vergonha, falar. né? Não! A gente Fale, quer não te mais. cale. A gente quer mais. E o público quer mais E também. assim, aí, quando uma das músicas dele que entrou na novela, quando a gente sempre recebia muitos amigos, que a gente tinha uma varanda imensa, né? Aqui no Recreio a gente fazia churrasco na varanda, aquela coisa assim muito gostosa de ter muitos amigos, assim, para a honra e glória do Senhor, a gente sempre teve muitos amigos. Só que nisso também, como sempre virava uma festa, e no meio da bebida, a gente, quando via, era gente de tudo quanto era lugar do Recreio. A gente chamava 10 pessoas, quando vinha tinha 40 na nossa casa. E aí a gente sempre fazia essas bagunças e já não estava ficando legal, mas teve um dia que todo mundo que chegava lá, eu falava assim, escuta essa música aqui. Ela vai estar na novela da Globo. Na novela da Globo que o André vai ser chamado para botar a música lá. Aí todo mundo escutava, é sério, a música já tá? Aí eu falei, não, eu estou falando que vai estar porque eu senti no meu coração. Então, assim, hoje eu entendo que eu já profetizava na vida dele, né? Mas não havia nenhuma possibilidade, que a gente nunca tinha, a gente não tinha sido... Não tinha contato com ninguém. Contato, assim. nada, e eu falava. E realmente foi a música que entrou na novela da Globo. Foi essa que foi era até do Thiago, esqueci o nome dele, que é um ator muito famoso, né? Novinho. Ele era a música, e foi do protagonista a música. Então, assim, Uau. eu botava todo mundo numa Deus cadeira. faz coisas Eu botava tremendas, todo mundo hein? sentado na cadeira, porque eu queria que todo mundo escutasse bem a Puta, música. essa música vai ser da próxima Novela da Globo. Lembra É que isso aí. Eu falei do lugar onde eu fiz música, do Centro Musical Antônio Adolfo, e quem arcou com parte da minha despesa lá foi o pai do tecladista. Então, esse tecladista hoje é um baita de um produtor e sonoplasta, tem uma empresa e ele também é muito compositor. Então, a gente continua amigo até hoje. E ele sempre teve essa coisa comigo, tipo assim, cara, para cantar uma música em inglês, só conheço você. Aí tudo que ele compõe em inglês, ele me chama para eu gravar. Que legal. Aí foi uma música inédita, feita você por esse que amigo. fez lá. Aí, Essa gravação. quando a gente foi ver a canção, tava na mão do cara que era o gerente geral de coisa de novela, de trilha. E o cara, meu irmão, eu quero essa mais, música. quero mais. Aí eu gravei Joey Cocker, gravei não sei mais o que, gravei não sei mais o que lá. Quando fui ver, eu tava em A Vida da Gente, O Profeta, não sei o que. Todas as novelas de ponta da Globo, você Tudo fez em a inglês. música lá. E tudo em Trilha inglês. sonora internacional. E assim, Você falava inglês, André? Não, né? Não é por causa de pronúncia.
E eu vou te falar, como fui muito bom de tudo pronúncia. dele, até na novela na Record, tudo dele é em inglês, que ele botou muita coisa em trilha sonora lá. Tudo que Tem ele muita entra, coisa em trilha sonora internacional também na Record. tudo que ele faz é em inglês. A gente tem Legal. alguma coisa, né? Acho que Deus quer levar a gente lá para os Estados Unidos. Aí, Eu ó. tenho certeza. Você acha, Simone? Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar no próximo episódio, então. Vou só dar um oi pra galera e convidar ele já pro próximo. Cara, Convida o muito pessoal morrer já de pro próximo aí, vergonha. pode convidar. Bom, então você que está Ali, com ó. a gente, fica aí. Você que está com a gente, fica aí. Porque tem coisa aqui para desenrolar o rolo, coisa boa. Não, vai entrar no Agora tema, vai entrar né? no tema espiritual. Fica aí. Olha só, vocês entenderam um pouquinho da vida dele, o que era no secular. Vocês estão entendendo agora a transição do que Deus fez. Vocês vão agora saber o que Deus fez, tem feito e ainda vai fazer na vida deles. Os Estados Unidos está chegando, o avião já está decolando, hein? Então, ó, você que não se inscreveu no canal ainda, Atitude TV, inscreva-se, clique em todas, curte, comenta e compartilha. Atitude Família Cast, @Atitude Família Cast, segue lá, que é o Instagram específico aqui do podcast da família. E todo dia a gente está postando alguma novidade, foto com os nossos convidados, postando os temas interessantíssimos para vocês. Então, fica ligadinho aí, até o próximo episódio.